E eu agora conversar com o doutor Felipe Frank, e a doutora Carmen. Ela vai me ajudar a soletrar aqui. Lógico que o meu sobrenome e o seu tá ali, doutora. É complicado, viu? Se bem que não é tanto, né? Wojtowski. Wojtowski, fácil. Wojtowski. Ambos são professores da Faculdade UPET, da área de Direito. E a primeira pergunta é o seguinte, doutores. Vamos falar hoje sobre casais homoafetivos. Pode se casar ou apenas constituir a chamada união estável? Bom, o reconhecimento das chamadas famílias homoafetivas é importante destacar que não vem propriamente da lei, mas de uma interpretação jurisprudencial que foi fixada pelo STF, que é o nosso tribunal maior, a nossa Corte Constitucional, que estabeleceu num julgamento a possibilidade de pessoas do mesmo sexo constituírem união estável. Posteriormente, o STJ, que é um tribunal de uniformização jurisprudencial do país inteiro e de interpretação da legislação federal, entendeu que seria possível a conversão dessa união estável em casamento. Ou seja, tanto pode um casal gay constituir união estável quanto se casar. E isso decorre de interpretação dos juízes e não da lei. O juiz cada um é local, ele pode aceitar ou não essa união? Eu digo o seguinte, vamos falar de documento, doutor. Né? Um casal vai querer registrar lá no cartório de notas e casamentos, é isso? Isso. Vai querer registrar. Fulano de tal, casado com fulano de tal. É possível? Pode ou depende da interpretação do juiz local? Antes dependia da interpretação dos juízes de cada local. De cada comarca, né? Exatamente. Hoje isso já não é mais possível por conta justamente dessas decisões emanarem de tribunais superiores, que é o STF e o STJ. Como elas emanam desses tribunais superiores e tem, enfim, a repercussão geral e afeta toda a nação, são decisões vinculantes e os juízes locais não podem se opor a elas. Tem que acatar. Exatamente. Então, o registro é obrigatório, quem quiser se casar, pode se casar normalmente, não precisa nem recorrer ao judiciário, basta ir até um cartório e solicitar o registro do casamento. Ok. Bom, os companheiros ganham o direito a pedir pensão alimentícia, por exemplo? Os mesmos direitos de um casal, de um homem e de uma mulher, esse casal, como eu chamo, homoafetivos, tem esses mesmos prerrogativos, os mesmos direitos? Via de regra, os direitos são basicamente os mesmos. Se você não tem condições de promover o próprio sustento com o teu próprio trabalho, você pode, em uma eventual separação ou divórcio, pleitear esses alimentos em face do seu cônjuge. Aí cada qual vai ter que demonstrar a sua dependência financeira do outro. E a possibilidade também, a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Né? Como é que o INSS está catando isso hoje? Doutores, a questão da pensão, por exemplo, pensão por morte, né? Pro companheiro. Como é que o INSS vê isso aí, doutora? O INSS vê a pensão por morte como se fosse um homem e uma mulher. Ele tem direito desde que prove a união estável. O casamento. Né? Tanto faz? Nesse caso, doutora, para fins de INSS ou qualquer pleito, né? Tanto faz ter o documento ou não? União estável ou casamento? União estável, ele tem um prazo, né? A partir de quanto tempo é considerado união estável? Não existe propriamente um prazo, né? Os requisitos da lei, que estão descritos lá no artigo 1723 do Código Civil, são constituir uma união pública, contínua e duradoura, com o ânimo de constituir família. Não estabelece propriamente um prazo. Mesmo sendo um homem e uma mulher, a lei não dizia que, provando-se que vive com outra pessoa mais de 5 anos, já é considerável um casamento, uma união estável? Assim, não existe na lei propriamente esse prazo. Não tem. Então, assim, tudo vai depender do caso para ver se você tem uma união estável, contínua, duradoura, se tem o ânimo de constituir família naquilo, se não é só um namoro, por exemplo. Então, você pode ter namoros muito longos e uniões estáveis. Chegou no âmago da questão. Namoro muito longo, seja um homem ou mulher, 2 homens, 2 mulheres, aqui não estamos nominando. Simplesmente estamos falando sobre direitos, né, que estão na Constituição. Né? Um namoro longo, ele pode ser interpretado pelo magistrado como uma união estável?
Um namoro, ele não é uma união estável, justamente porque não tem aquele ânimo de constituição de família definitiva. Aonde que está escrito isso, doutor? Isso está na lei, né? No artigo 1723 do Código Civil. E agora, a forma como você interpreta, afinal, o que é ânimo de constituir família parece algo que é um pouco subjetivo. Sim. Mas você tenta extrair isso a partir de, por exemplo, elementos objetiváveis de uma vontade. Vamos exemplificar. Você exteriorizar que você quer constituir família com aquela pessoa, constituir uma conta conjunta, ir morar junto. Ir morar junto, atenção pessoal que mora junto, né? É muito sério, hoje virou moda, né? Antigamente namorava, noivava, né, doutora Carmen? Noivava-se, casava-se, separava-se sempre teve, né? Separação sempre teve. Menos do que agora. Hoje o pessoal mais novo virou moda, vão morar junto. Isso aí pode ser considerado... Gera direitos. Exatamente. Gera direitos e obrigações. Exatamente. União Contrato de experiência, né? É o contrato de experiência. Contrato de experiência. Tá certo, fica de olho nisso aí, né? Bom, aquela pessoa que está comprando móveis juntos. Vamos casar. Quando? Não sei, hoje, amanhã, depois. Vamos começar a comprar móveis juntos. Ou vamos casar, é aquele compromisso verbal. Pode ser considerado? Aí sim. Hã? Aí sim, claro que você precisa exteriorizar isso de alguma forma para conseguir provar. Tem que juntar provas. Né? Isso, exatamente, mas é exatamente essa a racionalidade. Bom, e a herança? Como é que fica? No casal homoafetivo? É exatamente a mesma coisa do casal heterossexual, né? Tem exatamente os mesmos direitos e deveres. A única coisa que altera é se é união estável ou se é casamento, porque existem duas normas que regulamentam de forma diferente a sucessão. Normalmente, isso depende da forma da constituição do patrimônio, a forma, vamos dizer, em qual período você adquire os bens, o companheiro recebe normalmente, via de regra, existem algumas exceções, mas um pouco menos do que receberia o cônjuge, aquele que está casado. Ok. Então existe essa diferença e se questiona, inclusive, se essa diferença é constitucional, né? Porque afinal, é tudo família. Sim. Por que o companheiro receberia menos do que o cônjuge? Sim. O nosso Tribunal Superior ainda não se manifestou quanto a isso, né? E a jurisprudência diverge. Alguns dizem que a norma é constitucional, que a jurisprudência, que a diferença se justifica, e outros dizem que não. Ok, pegando uma deixa no que você falou aí, doutor, constituição de família. Hoje tem muitos casais homoafetivos que desejam e conseguem adotar crianças, né? Nós sabemos que a jurisdição diz o seguinte: quando uma mulher dá à luz, ela ganha lá o salário maternidade e o direito de se afastar do trabalho para cuidar da criança pequena e coisa e tal. Um casal que acabou de adotar uma criança, eles têm algum amparo legal nesse quesito? Sem dúvida. O adotante do sexo masculino tem direito, a partir de 25 de outubro de 2013, ao salário maternidade. Salário maternidade. 120 dias, independente da idade da criança adotada. Salário maternidade. Salário maternidade. Depositado na conta. Depositado na conta e o afastamento dele para cuidar da criança. Por qual período, doutor? 120 dias. 120 dias de afastamento. Isso. Bom, herança nós já falamos. Bom, falamos também aqui da união estável, né? Licença do trabalho, a doutora também acabou de falar. E adoção. Quais são as prerrogativas, voltando na adoção, prerrogativas para adotar uma criança? Basicamente é a estabilidade do lar, né? Nós já falamos até aqui no programa anterior sobre os requisitos da adoção, né? Você tem que ter pelo menos 16 anos de diferença em relação à criança que está sendo adotada, você tem que ter um ambiente estável. Mesmo que seja solteiro, digamos que um homem, uma mulher, ou dois homens, duas mulheres, enfim, ainda não é casado, não constitui família, né? Mas ele quer ter um filho, ele quer adotar uma criança. Pode? Antes você podia adotar uma pessoa sendo solteira ou estando casada. Só que antes, por exemplo, não era possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, casais homoafetivos, antes desse julgamento do STF, que reconheceu as uniões homoafetivas, não era possível ao casal adotar uma criança. Apenas um dos dois podia, por exemplo, individualmente adotar a criança. Hoje não. Hoje ambos podem adotar a criança conjuntamente. Ele fica na certidão como
Filho do casal. Do casal, dos pais. Dos pais. Isso. Fica registrado, fica lavrado lá. Exatamente. Filho do casal. Isso, É exatamente. isso? Interessante. Bom, como é que o seguro particular vê isso? As seguradoras. A seguradora a gente sabe que faz um levantamento bastante forte para qualquer tipo de seguro, para pagamento. Nesse caso, no caso de acidente, de morte de um dos companheiros aqui, como é que as seguradoras agem nesse quesito? O reconhecimento das famílias homoafetivas, elas se estenderam também elas se estendem também aos particulares. Então, o reconhecimento, por exemplo, de uma pessoa como dependente de outra, em qualquer contrato que seja seguro, seja, por exemplo, na questão do plano de saúde, ela deve ser reconhecida. E se a empresa nega o reconhecimento de uma determinada pessoa só por ser do mesmo sexo como dependente de outra, negando, portanto, a união homoafetiva, é possível procurar o judiciário para que essa empresa sofra as devidas sanções. As empresas também têm que ter o reconhecimento lá na folha de funcionários, casado, né, união homoafetiva, ele tem que resguardar os direitos do funcionário normalmente. Exatamente. Está em lei isso. Caso contrário, pode ser considerado um crime de... Tem um nome, né? Vou lembrar. Mantendo agora na questão do casal. Como é que fica a questão? Vamos jogar um pouco de lenha nessa fogueira, viu, doutores? Partilha de bens, casal homoafetivo, mas que já tiveram outros relacionamentos. Foi casado com uma mulher, ok? Separou-se e teve uma união estável agora com o seu companheiro. Na falta dessa pessoa, a antiga esposa também quer a sua parte. Você falou que a esposa tem uma participação maior. E se ele teve filhos, como é que fica essa partilha de bens entre essas duas famílias do falecido? Claro. Primeiro, fazer uma distinção entre o ex-companheiro e o atual companheiro, né? Ok. A ex-esposa, na qualidade de ex, ela não tem direitos a receber nada relativo à herança, porque uma vez cessada a convivência conjugal, ela deixa de ser enquadrada como herdeira. E para isso não precisa nem do divórcio formal, basta a separação de fato entre eles, para que ela deixe de ser herdeira. Já os filhos não, os filhos têm resguardado interesse absoluto sobre isso, e devido à devida proporção deles. Mas tem que decorrer um processo de separação judicial. Eu havia entendido que era, por exemplo, no eventual falecimento dessa pessoa. Não, né? mas eles teriam já que estar separados judicialmente, esse casal, para depois eles se unir com o seu companheiro? Para caracterizar uma segunda união estável, basta que esteja separado de fato. Não precisa propriamente do divórcio formalizado. Ok. Quer dizer, cada um foi para um lado e acabaram a família. Ok. Bom, lembrando a você de casa que a Faculdade UPET, né, doutora Carmen, mantém um núcleo de atendimento à comunidade na área jurídica, é isso, doutora? Lá na Nilo Peçanha, né? E tem diversas áreas que são atendidas, direito de família, direito civil, é só procurar o PET lá. Departamento lá. Doutor Frank, doutora Carmen, obrigado, viu? Até a próxima semana, tá certo? Bom...